Olha, nós estamos aqui com um papo quente, no Verdade em Questão. Estou aqui com o Juninho Marão. Juninho, você é advogado ou não? Eu sou formado em Direito, Você é bacharel, é? tenho carteira da OAB, mas nunca pratiquei Eu tenho 1 ano de Direito. advocacia. Tenho 1 ano de Direito, Mas eu não tenho grande conhecimento dessa área, não. A gente acaba conhecendo como todos os brasileiros. Sobrinho de juiz e filho de advogado. Então eu tenho mais conhecimento. Mas fiz 1 ano de Direito mais para seguir, acho que a vontade do pai, né? Certo. Mas a gente estava discutindo aqui, por exemplo, paramos o bloco anterior, que acho que assim, dessa grande reforma de consciência do Brasil, né? Acho que o mundo está passando um pouco por isso, né? A gente tem classes privilegiadas que têm força para lutar, né? Vamos dizer assim, que o pobre sindicalista não tem um lobby que uma Associação Nacional de Juízes tem, inclusive a possibilidade de marcar com um congressista, etc. e tal. Haja visto esse aumento que aconteceu agora, acho que 43%, dividido em algum tempo para os operadores da justiça, no modo geral, a justiça brasileira, enquanto o resto do povo amarga aí, malemar a inflação, né? Ainda porque existe o caput lá do salário mínimo, etc. e tal, que a gente é um povo que vive, na sua maioria, de salário mínimo. Eu queria discutir um pouco isso com você, porque a gente está falando aqui de uma transformação. Eu falei no início do programa que muitas vezes a gente tem aquela sensação de que a maioria das pessoas realmente não tem essa preocupação que nós temos, né? E aí aumenta a nossa responsabilidade de quem é formador de opinião, porque eu tenho que ajudar com que as pessoas se qualifiquem numa opinião democrática, vamos dizer assim. Então, portanto, eu tenho que ser o primeiro a ser o democrata, não escolher pelo outro, mas ao mesmo tempo dar luz, né? Porque a maioria das pessoas, você sabe disso, você já foi um gestor público, enfim, tem uma vida pública importante, elas estão pensando no que elas vão comer amanhã. Infelizmente, é a verdade. Né? Fora, eu estou falando isso, eu estou falando sem falar o problema que tem na família, a violência, às vezes, que acontece no lar. Esses dias eu estava pegando o jornal e falei, olha, 300 pessoas são agredidas por mês em Votuporanga, procuram a delegacia da mulher, né? E aí, se a gente vai somando isso, são 3.600 no ano, né? Se eu penso 3.600 casas, 3.600 famílias que por ano entram num espírito de violência, etc. e tal, acontece uma violência, essa que procura. Então são realidades que às vezes tiram o foco dessa coisa mais filosófica que é a política e dessa necessidade que tem de ter para que a gente faça uma boa escolha. Né? Então, o Brasil é um país... São várias democracias, vamos dizer assim. Né? O Brasil é um país de grandes desigualdades, um país de... Existe esse sentimento de injustiça social. Infelizmente... É que não é um sentimento, né? Eu falo o que acontece, né? Você viaja também, a gente desce na Argentina, está 20 anos em crise. Certo. Nem o Macri lá resolveu o negócio, né? Chegou como herói também, sim, como a gente falou aqui em off, né? Que é um equívoco, herói, né? um equívoco que vai mudar. Está há 20 anos, você não vê a miséria que você vê no Brasil, mas eles estão em 36º, se eu não me engano, em distribuição de renda, nós estamos em 122. Então, mas eu acho que isso está muito ligado à questão cultural, né? Óbvio que a educação tem tudo a ver com isso, a forma que você consegue passar. O Brasil é um país que houve há um tempo um regime ditatorial que, obviamente, agora recentemente tem esse sentimento, né, de voltar aos militares e tudo mais. Eu particularmente sou totalmente contra, eu acho que... Mas não é isso que eu estou falando, a gente não precisa esperar uns 30, 40 anos para saber o que é a verdade, porque hoje a gente tem noção clara que, num testemunho do Fernando Gabeira, ele falando assim, não, eu era terrorista, mas eu era terrorista para tomar o poder. Sim, meio cubanamente. Não, esse era o sentido. Não é? Seria a ditadura do proletariado, exatamente, né? Que era outra ditadura, na época, que também que era um contraponto naquele momento da luta. Agora, né? o militar também, né? Gostou do negócio, mas eu acho que nesse aspecto, tal, interviu. Mas nesse aspecto, Padre Márcio, eu acho o seguinte... Então, há erros e erros. Então, né? Mas existe hoje, nós temos uma quantidade, né, mais de 200 países no mundo, e nós temos uma condição clara de fazer uma interpretação, o que no mundo deu certo, o que deu errado, né? Então, existe um regime de direita ditatorial que deu certo no mundo? Não, nem de esquerda. Exatamente. Existe
algum país que implantou o comunismo ou o socialismo, onde houve a implantação desse regime com uma democracia junto? Não. Né? Cuba é um exemplo que nós temos até hoje, e agora a Venezuela é o que está se transformando. Sim. E né? China é uma farsa, é um falso comunismo. A Alemanha Oriental era um exemplo muito claro, porque você tinha ali um contraponto, de parede, exatamente, uma divisão, e aí você chega lá, você vai visitar, eu estive lá, acho que você esteve lá, e assim, você vai lá, todo mundo, por que foi construído um muro? Porque os que estavam na Alemanha Ocidental queriam passar para a Alemanha Oriental? Óbvio que não, né? Era justamente ao contrário. Todos aqueles, se talvez não tivesse levantado o muro, praticamente a Alemanha Oriental ia ficar com pouquíssimas pessoas. Apenas aqueles que estivessem ligados ao governo. Né? Então, está muito claro que os regimes hoje, que de uma certa forma acabam tendo um sucesso no mundo, ou são regimes liberais, como é o caso principal dos Estados Unidos, Nova Zelândia, que são exemplos, ou a mesma Suíça, né? Ou regimes onde existe a implantação de uma social-democracia, que eu acho que está mais ligado à nossa realidade, que o Brasil é um país de contraste que é um muito grande. Centro-esquerda, né? Sim, porque o liberalismo puro e simples, eu acho que nós teremos... social-democrata. Então, mas o liberalismo que muitos defendem, e eu acho que é interessante, é um regime, e o principal exemplo é os Estados Unidos, eu acho que nós precisaríamos refundar o Brasil, né? Porque nós temos, infelizmente, carências muito grandes, né? O liberalismo puro e simples, onde você tem a valorização do indivíduo, onde cada um tem o seu mérito através do seu esforço, do seu trabalho, ok, bacana. Só que nós temos que entender que a linha de partida não é a mesma. A linha de chegada nós podemos pensar como nós podemos chegar juntos lá, mas a linha de partida é desigual. Tem um teórico francês que fala isso que você está falando, não sei se você pegou como base ele, mas a ideia é a mesma. Ele falou assim, democracia não se compara. Sim. Não existe democracia para ser comparada. Cada uma tem a sua característica. Mas o Brasil é um país onde, se nós analisarmos que mérito tenho eu de ter nascido num berço onde meus pais me deram uma condição de eu ter estudado uma escola privada, de eu ter tido os melhores meios de tratamento de saúde, de morar numa casa muito boa, que não preciso usar transporte coletivo. Que mérito tenho eu? Pelo simples fato de ter sorte de ter nascido nesse ambiente, né? E uma pessoa que infelizmente teve a infelicidade de ter nascido numa favela, com um monte de problemas, no caso agora o exemplo do Rio de Janeiro, né? A convivência, né, e aquilo que os valores que você vai carregar para sua vida são muito diferentes. Então, como que eu posso querer que eu exija do indivíduo que ele possa conquistar através do fruto do seu trabalho, daquilo que ele desenvolve, das suas conquistas, nós temos uma vida que seja considerada justa? Negativo. Então, nós temos que dar uma condição igual. Por isso que o governo, né, a administração pública tem que ter instrumentos para dar uma condição que seja menos desigual. Falar igual é impossível, mas menos desigual. Mais equânime, né? Acho que seria como você consegue isso? O poder público oferecendo bons serviços, né? Principalmente saúde, no primeiro momento de vida, desde a gestação da mulher ali, primeira infância e tudo mais. A educação, que é inevitável, né, desde o momento de uma creche para uma criança, para ter todas as condições. E aí nós temos que colocar o que há de melhor nesse aspecto, para investir pesadamente, né, no recurso para a educação infantil, para o ensino fundamental e depois para o ensino médio, para que depois nós pensemos, né, nas escolas técnicas, tecnológicas ou mesmo nos ensinos superiores, no caso das universidades. Então, nós temos que buscar uma condição igual, por isso que o Brasil... processo, né? O Brasil, eu entendo que a melhor forma é você efetivamente ter um regime dentro de uma social-democracia, onde, obviamente, você tem todos os aspectos do capitalismo, que é o modelo hoje que acaba predominando no mundo todo, onde os países, aqueles que são mais avançados, têm esse regime, porém com formas de você diminuir muito esse distanciamento social. Tem gente até que não acha assim, para encerrar, nosso programa está encerrando, mas nós vamos continuar aqui semana que vem. É até a questão, por exemplo, o SUS é uma prova real da social-democracia. Infelizmente você não tem recurso ou mesmo
gestão para poder oferecer isso para as pessoas. Mas esse é um sistema até copiado, né? Sim, até copiado. Não mesmo porque, por exemplo, países como a própria Inglaterra tem muita semelhança com o que a gente tem de SUS, né? Mas aí é que tá, eu acho que aqui ainda a gente cria, em algumas profissões, etc e tal, uma ideia de que aquilo te coloca um pouquinho, um passo acima do que o outro. Então acho que falta essa questão comunitária, né? Se a gente vê, por exemplo, algumas classes, o que elas ganham tão diferente. Isso está na justiça, está na questão da saúde, etc e tal, porque justamente a gente não pensa o coletivo. E verdade em questão que é provocar essa força que se chama pensar e que pode mudar, sim, sem dúvida, a nossa história. Não vai mudar com armas, porque senão a gente faria revoluções. Mas a grande revolução que tem que começar a partir de mim se chama cidadania. E quanto mais cidadão eu for, mais a verdade eu vou buscar. Eu vou me despedir por enquanto, mas semana que vem a gente volta aqui do Juninho Marão. Obrigado de novo. Obrigado. E a gente te espera na próxima semana, dando mais voz aí a esse grande papo, essa grande conversa do Verdade em Questão. Eu te espero. Até lá.